Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, seu, é nosso. E hoje eu já te convido a aproveitar desse conteúdo, usufruir desse conteúdo da melhor forma possível. Esse mês de outubro nós vamos falar muito sobre psicologia infantil, sobre mentalidade infantil, sobre toda a questão de saúde mental voltada para as crianças. Por quê? Porque eu quis fazer desse mês de outubro, que é um mês que em 2 de outubro tem Dia das Crianças, um mês alusivo só para crianças. Só vai ser isso agora. Tem muita surpresa para você nessas 4 semanas, muitas coisas boas. Já te adianto que vai ter criança aqui nesse podcast, então aguarda que foi muito interessante gravar com elas. Então isso vai ser muito interessante mesmo, né? Vai ser criança é sincera, criança é verdadeira, criança é transparente, então muitas respostas contundentes e muito chocantes para algumas pessoas. Enfim, sem mais delongas, quero apresentar aqui a psicóloga infantil Esther. Por favor, se apresente, fale quem você é, coloque para o público aí quem é você. Boa noite, Davi. Eu sou a Esther, sou psicóloga e psicopedagoga, mãe da Manu de 6 anos de idade e uma apaixonada pela essência humana. Que bom. Eu vou te perguntar mais uma coisa que talvez seja algo que muitas pessoas temem, ou muitos psicólogos temem. Na minha época da faculdade, da formação, foi assim. Muita gente tinha medo, e tem medo até hoje, né, de atender crianças, por não saber como lidar, acha que não tem a capacidade, ou então acha que vai ser um bicho de 7 cabeças, e as pessoas fugiam. Na minha época, eu e alguns colegas da minha turma fugiam do psicólogo, de atender criança, de psicologia infantil, porque achávamos que era muito complexo demais, né? E aí eu tinha uma professora que falava o seguinte: olha, é mais fácil lidar com criança do que com adulto. Vocês que pensam que adulto é mais fácil que criança. A gente acha, né? Eu achava. Só que não. Ela falava que não. Olha, é mais fácil porque eles são sinceros com você. É mais fácil porque eles são abertos. Se você ganha a confiança deles, tudo funciona melhor. E eu te pergunto, por que você quis entrar nessa onda de psicologia infantil? O que fez você querer entrar por esse caminho que para alguns é um caminho muito complexo, muito difícil? A minha filha foi responsável por essa minha decisão. Eu já tinha minha formação em psicologia, mas quando ela me veio também o desejo de aprender essa comunicação. Uma comunicação não é essa nossa verbal, mas essa comunicação diferente, a comunicação da criança, né, através do simbólico. Isso acabou me instigando para eu fazer a minha formação em psicopedagogia e poder aí trabalhar melhor com as crianças. Você acha que é muito difícil entender as crianças? Não. Eu vou te perguntar isso mais pra frente, não agora, porque senão eu vou fazer uma pergunta muito contundente que talvez nem esteja no roteiro. Mas você vai me entender. Certo. E me diga, qual que é, na sua percepção, a necessidade que a criança tem para ser atendida e entendida psicologicamente falando? Eu digo que o primeiro caminho são os pais. Eu acho que a pessoa, né, ou as pessoas ideais para compreender a criança é quem está ali com ela no dia a dia. Então, Primeira socialização? Sim, a primeira socialização. Ninguém melhor do que o pai ou a mãe para sentir, perceber o seu filho. Então, qualquer sinal, tem algo diferente, bom, leve, procure, e ali a gente começa o trabalho como profissional de investigar, né, o que pode estar acontecendo ou afetando essa criança. Mas a primeira pessoa tem que ter esse olhar clínico, são os pais. Sim, um olhar mais aberto, talvez, né? Sim, livre de medos, né? Porque a gente sabe que o medo ele pode impactar ou postergar uma iniciativa de busca de um profissional e isso atrapalhar no processo de tratamento da criança. Isso é verdade, porque eu até falo para algumas mães e até falo para alguns pais também, né? Aqueles que são mais interessados. Eu falo, olha, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, você é mãe, então você sabe. A gente às vezes fica com medo de que está fazendo algo errado, ou que, sei lá, meu filho tem algum tipo de transtorno, algo do tipo, e às vezes esconde, ou então por medo de saber o que é, então, até para não se culpabilizar sobre aquilo, né? Então, cria-se todo um tabu, né, sobre aquilo. Então, é importante estar aberto para isso, para entender o que está acontecendo, porque quanto mais rápido você entender, mais rápido vem a intervenção e as coisas acontecem, né? Perfeito, você usa uma palavrinha que eu achei sensacional, né? Fica esse olhar para culpa. Quando a gente troca essa questão de culpa para responsabilidade, auxilia nesse processo de tomada de decisão. Sim. Então, eu falo, pai, mãe, não sinta culpa, mas compreenda que é sua responsabilidade. Então, quanto antes, melhor. Perfeito. E agora eu te pergunto, o que faz o psicólogo infantil? Porque muitas das vezes
os pais vão lá, levam pra terapia, levam pra clínica e acham que o psicólogo infantil ele vai brincar. Porque a criança fala que brincou, né? E é verdade. É verdade, ele não tá mentindo, mas... Não tá mentindo, é O que verdade. faz o psicólogo infantil? O psicólogo infantil ele tem esse olhar para a saúde mental da criança, né? Ele tem ali a responsabilidade de auxiliar essa criança nessa descoberta em relação à sua identidade, esse desenvolvimento emocional, né? Esse pequeno desenvolver para o mundo. Mas é claro, o psicólogo tem esse olhar de acolher, né, o medo, a angústia, a insegurança e principalmente atuar com a intervenção aí em relação a esses pais, porque a criança, o tratamento nunca é solo, né? Os pais eles sempre acompanham esse processo. É muito interessante isso, porque eu falo a mesma coisa quando eu atendo criança e adolescente. Eu faço a primeira sessão, não sei você, mas faço sempre com os pais primeiro, para entender o negócio, tem toda a questão da anamnese também. E eu falo, galerinha, é o seguinte, né? Eu gosto de contar os dois, né? Às vezes tá só o pai ou sua mãe, mas eu gosto de contar os dois, porque eu quero pegar os dois, né? Aí eu falo, olha, é o seguinte, beleza, seu filho tá aqui, ótimo, que bom que vocês entenderam que ele precisava de terapia, só que eu trabalho aqui em conjunto. Eu, vocês e ele. Eu quero que vocês entendam que tudo que acontecer de disfuncional, ou de estranho, ou de, sei lá, anormal, me comuniquem da mesma forma que eu vou comunicar a vocês. Então estejam atentos que a sessão acontece uma vez por semana, 1 horinha. Se a pessoa passa no convênio, que às vezes é meia hora, 40 minutos, é pior ainda, né? Não tem tanto trabalho. Então eu falo, olha, vocês estão com a criança, sei lá, 24 horas por dia, ou na maioria do tempo. Olhem para ela e contem comigo, é um trabalho conjunto. A gente eu trabalhar lá e vocês vão trabalharem aí. Perfeito, né? É exatamente isso. Porque Davi. Eu fico muito bravo. Assim, hoje eu não tenho mais pais que são desatenciosos, né? Meio que dispersos. Hoje eu tenho alguns pais muito firmes no cuidado. Mas a maioria, na época que eu atendi há um tempo atrás, era uma galera muito dispersa. Então me irritava. Poxa, eu tô aqui trabalhando e a pessoa não olha, mas isso aqui você viu? Não vi. Olha, esteja atento, porque é um trabalho conjunto, né? É um trabalho conjunto com o terapeuta, é um trabalho conjunto com a família, muitas vezes com a escola, então tem esse meu deslocamento de, quando necessário, vamos conversar com a escola, compreender, porque como você bem colocou, o processo terapêutico, na maioria das vezes, é uma vez na semana ali, e a maior parte do tempo é na escola e em casa. Sim. Então não tem como ser um trabalho solo, individual, né? Sim. Senão a gente ali não tem o resultado esperado. E como eu costumo dizer para os pais, né, nesse primeiro encontro, é que eu sou só uma ferramenta facilitadora desse processo, né? Aqui não tem milagre, né? Se não tem uma atuação, né? Se não forem participativos, não acontece. É verdade. E aí você traz essa responsabilidade, porque é importante. Sim, porque em alguns momentos, o que eles fazem? Eles buscam terapia exatamente para transferir a culpa ou então a responsabilidade, né? De forma consciente ou inconsciente, é verdade, é verdade. E aí eles vão lá, jogam pra você e eles se abstêm. Então, por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar pego os dois pais lá no dia e falo, é assim, porque talvez até frustre alguns deles que vêm achando que eu vou resolver o problema deles. Não vou. Não vou, eu falo que eu não vou. Você já pegou aqueles pais que tratam, né, a terapia como se fosse antibiótico? Quanto tempo? Mas quanto tempo você acha que dura aí? Quanto tempo? São 7 dias, 12 dias, né? Não é assim que funciona. A gente sabe que o processo é outro. E aí... Mas é engraçado que conforme vai passando, eles vão se conscientizando, né? Em relação ao tempo, que é uma pergunta que surge bastante, como a responsabilidade deles, como pequenas mudanças dentro de casa transformam o comportamento dessa criança. E eles olham assim como... Olham, né? Aconteceu uma mágica, mas não, é só a dinâmica às vezes que precisa ser ajustada e aquela criança já começa ali a apresentar um comportamento diferente. Sim, a pedagoga que veio aqui falou exatamente isso, que às vezes tem que só arrumar algumas coisinhas, por exemplo, estabelecer limites, por exemplo, né? Que às vezes acontece. Então, é interessante isso, o fato de que muitas das vezes falta um ajuste fino, né? Óbvio, às vezes vai ser uma coisa assim, às vezes vai ser algo mais complexo, mas sim. Ajuste fino para arrumar ali aqui o comportamento da criança, porque a criança, de primeiro momento, ela vai ser mais assim, comportamental, né? Eu puxo um pouquinho pro meu lado aqui, mas um pouquinho mais comportamental, você vai ter que lidar com isso, mas tem muito mais, né? A criança subjetiva, tem muita coisa que acontece, né? Não, e como você colocou, né? Às vezes, os pais vêm com essa angústia, porque muitas vezes é interessante, né?
Quando existe a angústia da criança, e eu gosto de tratar isso com os pais, vale um olhar, vamos cuidar disso. Mas às vezes a criança tá muito bem do jeito que ela tá. A angústia é do pai e da mãe. Então, assim, talvez o ideal é que o pai e a mãe façam o processo terapêutico e não a criança. Sim, já porque a criança daquele jeito é o temperamento, muitas vezes, né? E o pai, mas meu filho, ele é muito enérgico. Mas é o temperamento dele que é diferente do seu, né? Sim. E a gente precisa respeitar ele quanto indivíduo, porque a criança, desde muito nova, ela já é um indivíduo. E aí, por isso que não tem como ser um trabalho só com a criança. A participação da família é muito importante. Você trouxe um ponto que eu achei assim, a primeira consulta com os pais e a criança. Eu pego a queixa com os pais, mas eu gosto de trabalhar pelo menos as 3, 4 primeiras consultas só com a criança. Só com a criança para não ter viés nenhum. Não quero. Aí na 5ª sessão eu vou pra anamnese. Sim. Aí deixa eu escutar esse pai, essa mãe, porque daí eu já tenho a minha percepção em relação a essa criança. Sim. E aí depois ali 8, 9 sessões dá o diagnóstico e segue com o processo terapêutico. Porque eles vêm, né, já com tudo pronto, já tem a desculpa, tá pronta. A depender do relatório. Né? Relatório de algum outro profissional. Já vem com tudo formatado e aí você, não, pera, deixa eu ver, calma. Aí a gente bate esse papo. É exatamente, assim, eu acho que essa questão de primeiro ou segundo, acho que é muito de conduta profissional de cada um. Sim. E funciona muito bem para ambas as partes. E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, quando eu atendo criança, adolescente, eu sou uma pessoa que, entre aspas, pendo mais para criança exatamente por isso. Por quê? Porque geralmente o pai vem com ansiedade, a mãe vem com ansiedade, e a gente sabe que é uma angústia que eles trazem. Então eu tento ser muito racional na hora que eles estão falando. Porque às vezes vem lá com, meu filho é desobediente. É desobediente ou não está te ouvindo direito? Ou você não está se comunicando direito? Eu sempre deixo a dúvida, eu sempre deixo tipo, mas é isso ou aquilo? Eu não falo pra eles, mas eu fico, mas será que não é isso ou aquilo? Eu sempre deixo uma interrogaçãozinha na anamnese. Ótimo! Né? Vamos ver. E aí, eu faço igual você fez. Aí, 5 sessões depois eu chamo os pais pra conversar de novo. E aí eu olha, você falou isso pra mim, isso aqui não converge. Olha, eu vi isso nele. O que será que ele mostra pra mim aqui e o que mostra pra vocês aí? Sim. Vou meio que fazendo um jogo das verdades, né? Pra entender onde tá. Aí continua o processo de novo e vai alinhando, aí vai afinando o negócio, né? Mas é um caminho que eu confesso que acho que é o mais difícil lidar com a família do que com o próprio paciente. Não sei você. É um tabu. Eu adoro fazer intervenção. É ótimo. Não. Eu adoro conversar e porque o que eu penso também, Davi? E aí, né, frente o fato, quando você se torna pai e mãe, não tem um manual. Não tem. E quando você tem um profissional, né, que consegue auxiliar nesse... Pera aí, olha, ajusta aqui, pai, mãe, faz isso em casa, tenta dessa forma, vamos estabelecer uma rotina. No primeiro momento é uma resistência e depois vem um alívio. Sim. De obrigada. Eu precisava disso. Essa pequena orientação, você não tem noção o que aconteceu dentro de casa. Às vezes a gente acha que é pouco, né? Não é. Às vezes, não é, Davi. Às vezes a gente acha Davi. que é pouco. Tipo, será que isso aqui tá suficiente? Mas a gente não sabe o que passa lá, né? Não, só às vezes a rotina de um sono, às vezes um brincar num campo aberto, porque é uma criança mais enérgica. Isso transforma a vida dentro de casa. É muito legal perceber depois o alívio desses pais. Eu gosto muito disso. Então, falar com os pais é uma coisa que eu gosto. Sim, é bacana, é bacana. E quais são as referências que você tem dentro da psicologia infantil? Quais são referência mesmo, a palavra é essa. A referência que você traz ali da psicologia infantil. Os profissionais vão ficar malucos agora com o que eu vou colocar, mas aqui tem um misto, tá? Eu gosto muito, né? Desde Françoise Doutor, daí eu também o Winnicott, eu acho incrível. O próprio Freud, que não dá pra tirar ele desse campo maravilhoso, pelo contrário, eu uso muito. Mas eu tenho aí uma inclinação pra junguiana e os psicólogos dessa hora, peraí, Jung nem trabalhava com criança. Como é que eu falo? Os enrustidos talvez vão pensar assim, né? Os mais seriões vão pensar assim, né? Que só pode trabalhar com uma linha, talvez. Mas não. Os pós-junguianos, né? Eu tô terminando a minha especialização em Jung e a criança. E sim, é possível. Então aí são referências que eu trago pro meu consultório, a própria, né, arte-terapia. Delicioso trabalhar arte-terapia, tanto com a criança quanto com o adolescente. Temos excelentes resultados a partir disso. Sim. E é interessante exatamente isso, que você traz uma mescla
E não quer dizer que você tá perdida, né? Não. Porque muitas vezes o pessoal acha isso. Ou até a gente achava, eu achava muito isso, quando eu saí da faculdade. Eu tenho que sair já com uma linha, uma abordagem pronta, firmada. E aí, se eu não saísse, que realmente aconteceu, eu não saí com a linha pronta, né? Eu me sentia, eu tô fazendo tudo perdido. Eu às vezes pegava um livro do Freud, depois pegava o livro de Skinner, e isso, aquilo. E eu falava, tô perdido, mas não. Óbvio, tem coisas que você vai trabalhar mais afinco em determinada situação. Cada paciente vai, às vezes, precisar de um tipo de demanda, um tipo de abordagem. Mas você pode mesclar, você pode usar um pouco de cada. Não vai te fazer mal, não vai atrapalhar. Você tem que ter esse discernimento. Esse paciente aqui, ele vai tá mais pendente aqui pro lado da psicanálise. Esse aqui tá mais pro lado comportamental. São situações comportamentais que a gente pode trabalhar isso aqui. É desse jeito. E o pessoal acha que não. Se você tem um monte... Então, se você tem um monte, não, mas tem um monte de referência, né? No caso de Doutor, Winnicott, Jung, você, não, eu tô fazendo errado e tal. E não tá, né? Não. E é interessante isso, né? Como você colocou, essa mesclar, ver o que o paciente demanda e qual melhor ali abordagem, talvez, ou técnicas vai auxiliar esse paciente. E quando não, também caminhar, né? Quando é uma questão muito comportamental, que eu sei que a TCC é o melhor caminho, não tem problema, vamos encaminhar para TCC. Sim, né? Por que não? Por que não? Por que não? Existem pessoas, e talvez essas pessoas sejam as mesmas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Talvez sejam as mesmas pessoas, o mesmo nível de pessoa, que acredita que as crianças não precisam de terapia, que tá tudo bem, que daqui a pouco passa, é frescura, é fase, etc. Precisa ou não precisa de terapia uma criança? Você acha que é necessário ou não? Eu sou suspeita para falar. Somos suspeitos para falar, né? Eu acho que tudo depende da visão desses pais. O que eu sinto, né? A pandemia, ela abriu a mente e o olhar de muita gente. De muitos pacientes. Né? A pandemia. E acho que a divulgação, até a rede social auxilia muito nesse processo de conhecimento. O conhecimento, não é verdade? O conhecimento, ele abre a mente. E uma vez que você se permite, né, ter acesso, né, conhecer, muda essa visão, e principalmente quando a dor. Não importa. Quando você fala de um filho, até aquilo que você não acreditava, você passa a acreditar e você vai buscar e isso transforma. Então, por mais que nós sejamos suspeitos para falar que precisa de terapia, nós entendemos que precisa ser dito. A terapia tem que ser falado, tem que ser colocado. Uma coisa que você me diz é o seguinte, Davi, a pandemia ela abriu muito a mente das pessoas. Eu acredito que ela não só abriu, como ela fez as pessoas entenderem, tipo, abriu a mente para a saúde mental existe, hein? Ansiedade comendo solto aqui, né? Dentro de casa, todo mundo fechado. Mas fez entender que alguns transtornos meio que vieram à tona. Sim, né? sim. E o outro ponto, acho que é o pessoal falava TDAH, tal, isso, aquilo. E às vezes não era TDAH, né? Teve uma onda de TDAH. Não sei se você percebeu, mas teve uma onda. Todo mundo TDAH. Né? TDAH. E não que não seja, mas falta talvez uma delicadeza para entender isso, né? Então, do mesmo modo que as pessoas evitam buscar terapia, outras buscam até demais, se baseando em coisas que... é TDAH, por exemplo, a criança que simplesmente está num ambiente fechado, na pandemia, e não tinha energia... Aliás, tinha energia demais dentro de um ambiente de, sei lá, alguns apartamentos de 80 metros quadrados no máximo, entendeu? Então, é uma percepção que nós temos que tomar cuidado para ver onde é, onde não é, né? Esse é um ponto. Só voltando um pouquinho na questão da pandemia, essa busca pela terapia, né? Eu acho que a gente está num processo onde os pais estão, né, abrindo de fato a mente para essa busca da terapia, mas eu ainda tenho expectativa que vai chegar um momento que os pais compreendem que é importante para eles, né? O quanto o meu processo terapêutico vai auxiliar no desenvolvimento, educação e aprendizagem do meu filho. Sim. Em relação ao TDAH, e aí você trouxe o diagnóstico, né? Tem alguns pais que já chegam, olha, esse é o diagnóstico do meu filho. E como você bem colocou, crianças têm temperamentos diversos, né? E aí eu pego uma criança enérgica, que não tem ali o processo de expansão que é essencial no desenvolvimento infantil, né? Então, assim, o brincar livre, o correr, o espaço de uma praça, de um parque, que é essencial. Essa energia está totalmente reprimida a um espaço pequeno, acumulado. O que vai acontecer? Meu filho é agitado, meu filho não dorme. E às vezes é um ajuste.
Sim. O ajuste, não, seu filho não tem um TDAH, ele só precisava de um ajuste na rotina que vai ser essencial para a mudança desse comportamento. Sim. Só lembrando, né, que às vezes a gente tá falando desse jeito aqui e as pessoas podem entender errado que a gente tá banalizando. Não é banalizando. Não. Cada né? caso é um caso. Exato. Né? Vamos olhar para o indivíduo como indivíduo. Porque às vezes o pessoal tá banalizando, falando que meu filho que veio com um diagnóstico, ele só tem que correr. Não é isso, galera. Não, entendam que casos e casos são trabalhados, tem que entender eles, sim. Se tiver um relatório, um diagnóstico, ele vai ser trabalhado dentro disso. E por que eu falo isso? De essa clareza sobre a não banalização. Porque quando eu era criança, né, se fosse nos tempos de hoje, eu seria o cara do TDAH. Mas eu sou um cara agitado, eu falo rápido, eu sou esse cara até ansioso também e me expresso dessa forma. Então eu não tenho TDAH, eu tenho certeza que eu não tenho. Né? Pelo tudo que eu já estudei, eu percebo que eu não tenho. Mas naquela época diria que eu tinha. Né? Talvez se fosse hoje uma criança, TDAH, e não tinha. Né? Exatamente. Então é personalidade, subjetividade de cada criança, de cada pessoa que se forma ali. Então cabe esse olhar mais sensível e esse olhar mais crítico até isso, para olhar como tá acontecendo as coisas, né? E como você colocou, compreender a linguagem dessa criança. Eu mesma, né? O meu exemplo em casa, eu tenho uma filha mais melancólica, aquela criança que sente mais, que sofrimento, e tem hora que chora e só precisa chorar. E eu sou aqui, dentro dos temperamentos, eu falo sanguíneo, acelerado, expansivo, nananana. E compreender que ela tem um tempo diferente do meu é essencial para que minha filha tá com depressão. Não, ela não é uma criança depressiva, mas ela é uma criança melancólica. Ela sente de uma forma diferente do que eu sinto. E aprender essa comunicação distinta me ajuda a entender o universo dela e não colocar, talvez, dentro de uma caixinha. Ou colocar um CID, né? Exato. Que às vezes tem essa questão. Tem a ansiedade dos pais em terem o CID, né? É interessante isso. Né? Eu vejo muito. Nossa, é interessante. O que meu filho tem? Passou igual a anamnese dos 5 sessões que meu filho tem. Né, e é engraçado, não que o CID não seja importante, mas indiferente qual é o CID, o foco deveria ser na qualidade. Assim, vamos pensar na qualidade. O que dá para fazer para o seu filho ter uma vida de qualidade, indiferente do CID? Porque o que isso muda? Tem o CID, e aí? Nada mais? Né? Vamos levar para um estereótipo maior aqui. Por exemplo, crianças com autismo. A pessoa busca lá para saber que tem autismo. Beleza. Como é que você vê isso? Porque a criança vai ter autismo e ela tem uma vida super tranquila, super aceitável nos padrões da sociedade. E aí, tem CID, então você vai ficar toda hora falando que ela tem autismo e isso vai limitar ela? Não. Não, né? Os pais têm que ter esse cuidado para não usar o CID como muleta. Isso, usar né? Porque mas meu filho é assim, porque tem isso, meu filho é assim. Não importa qual é o CID. Dentro do processo dessa criança, o que nós podemos proporcionar para que ela tenha uma boa qualidade de vida? Eu tenho uma paciente que a filha dela tem TDAH. E ela é psicóloga, né? Então, ela buscou trabalhar muito isso na filha dela. Bem já que teve frustração, teve culpa, teve um monte de coisa. Talvez teve um monte de coisa, como pai, né? Nem digo como psicólogo, mas como pai e tal. Ver essa frustração toda. E por mais que a filha dela tenha tudo isso, tenha o TDAH, é uma criança super, como posso colocar, saudável dentro do ambiente. Sim. Ela tem, mas, funciona. Ela tem os estereótipos dela? Tem, mas funciona. Sabe? Não quer dizer que a pessoa tem o CID, e aí você rotula e ela não funciona. Exatamente. Funciona super bem. Assim, aqui a gente pensa, nossa, TDAH, meu Deus do céu, isso aqui. Tem dificuldades? Tem talvez dificuldade de aprendizagem, porque não consegue focar e tal. Pode ter, mas ela funciona. Eu acho que isso que a paciente buscou. A funcionalidade da filha dela. E ela Exatamente. Funciona. Às vezes compreender qual é o diagnóstico deveria ser qual o melhor caminho para eu proporcionar para o meu filho uma qualidade de vida melhor. Jamais a muleta para que... Então meu filho tem esse ponto. E aí Cuidado, também, né? E limitá-lo, Nossa, não limite, não faça isso com seu filho. Porque às vezes ele surpreende, né? Mas a gente acaba limitando isso aí e tal. Por falta de estímulo, porque já tem ali um diagnóstico, e aí você perde a potencialidade de uma criança incrível. Exatamente. Como eu falei, tô pegando de novo o exemplo do autismo. Às vezes a criança tem autismo, mas ela funciona super bem e tem outros potenciais maiores e melhores que você nunca achou que essa criança ia ter. Né? E ela tem. Nossa, já atendi criança com autismo e me surpreendi muito.
né? É incrível, porque vem sempre, você pega lá a fichinha, vê o nome da pessoa, aí tá lá o CID. Aí você já começa a imaginar os estereótipos. Não tem como você não imaginar. Eu imaginava. Chegava na sala, quebrava minha cara. Porque era totalmente diferente, era algo incrível, porque vinha o CID e você fala, essa criança não tem. Mas ela tem. Tem lá, laudo, tem um monte de coisa, tem. Mas ela funciona super bem. E você, dependendo da pessoa, o profissional, o pai, não deixa com que isso role. Mas é interessante você colocar isso, porque até para o profissional que fica preso à questão do CID, não faça isso, porque, lógico, de novo, não é ignorando, o CID ele é algo importante, mas às vezes, por conta de um CID, você provoca menos essa criança dentro da sala terapêutica, você proporciona menos, e como você bem colocou, essa criança pode surpreender. Exato. Como me surpreendi, quebrei a cara muitas vezes, positivamente. Que né? bom! Positivamente. E eu te pergunto, né? Sim. Dentro da clínica, quando eu falo clínica, é clínica infantil. Quais são, ou quais foram as maiores demandas que você já recebeu dentro da clínica infantil nos últimos tempos, vamos dizer assim, nos últimos casos que você pegou? E tem as 3, né? Pra mim, né, Esther? A ansiedade, número 1, não tem como, ansiedade, né, a questão da depressão e o TDAH. Ansiedade é o mal do século e depressão é o segundo, né? Aparece bastante. Sim. E como funcionaria uma ansiedade numa criança? Uma faixa etária de 9, 10 anos, como é que você percebe a ansiedade acontecendo naquela criança? Porque para nós já temos alguns estereótipos, talvez, de, sei lá, inquietude, se for algo mais grave, no sentido de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, fica mais estereotipado como taquicardia, meu Deus, eu sempre esqueço, tremor, etc., algum estímulo ansioso que deixa ela mal. Como seria nas crianças? A criança de 9, 10 anos, ela já apresenta esses sinais sim, né? Tem situações que ela já começa com medo forte em relação à morte, né? Então, eu tenho um caso de uma paciente que com 9 anos, ela teve uma situação, né, com, enfim, uma pelinha do milho de pipoca que enroscou na garganta e por 3 meses ela ficou sofrendo ali muito, né, um pânico, eu vou morrer engasgada, vou morrer, eu ia morrer. Então, tem já esses sinais, não muito diferente do adulto em relação ao pânico, né? Então, essa ansiedade que leva a um sofrimento. Porque a ansiedade, ela não é algo ruim, a gente sabe disso. É emoção. Exatamente, o problema é quando excede e aí leva essa criança a um sofrimento. Aí é o momento que o pai e a mãe precisam sentir, perceber esse filho e é hora de buscar ajuda. Perfeito. Eu vou ser repetitivo aqui porque eu falei isso no podcast com o Dr. Tomás sobre ansiedade. Ansiedade é positivo, é bom, e aí nós temos que entender que a ansiedade tem um lado funcional e disfuncional. Sim. Né? Como ela funciona com você, e assim, no sentido de, quando ela é funcional, quando você tem ansiedade, e a ansiedade vem gerida do medo, né? Por exemplo, estou ansioso para ir ao show, então estou ansioso para atravessar a rua, porque eu tenho medo de ser atropelado, né? Aí é funcional. Agora, eu não vou atravessar a rua nem ferrando, porque tenho certeza que eu vou ser atropelado. Não, eu nem vou no show, porque tenho certeza que vai acontecer algo de ruim lá. Sim, né? sim. É a funcional e disfuncional. Então, saber lidar com isso. Eu tento sempre trazer consciência, não só para as crianças, mas para os adultos também. Olha, gente, vamos lá. A sociedade está aí. Ela não vai sumir, ela vai continuar com você. Entenda quais são as questões que pegam você, o que deixa você mais ansioso, mais ansiosa, o que deixa você mal. Para você entender como isso funciona, né? Porque senão você vai acabar sempre entrando na onda do disfuncional e não vai funcionar de jeito nenhum. Exatamente. Com a criança e com o adolescente tem que ter esse olhar dos pais e da escola, né? Essa criança, ela tem, cada vez que precisa fazer uma apresentação, é um sofrimento, tem as questões fisiológicas, ela começa a passar mal, ela não dorme na noite anterior. Então, olha como isso tá demais, né? Então é hora de buscar ajuda. E a escola também tem essa responsabilidade de olhar para essa criança, como é que ela está se comportando, o sofrimento que aquilo está sendo gerado. É uma criança que já não está se enturmando porque o falar assusta. Então já começa aquela questão da fobia social, fobia, né? social, e ela vai para um processo de introspecção intenso. Então tudo que gera sofrimento precisa da ajuda, um olhar aí da psicoterapia. Perfeito, perfeito. Na psicologia infantil existe o brincar, né? Sim. Existe o brincar, amamos brincar, temos vários brinquedos. Aqui no meu guarda-roupa tem uma caixa cheia de brinquedo,
né? Alguns amigos acham estranho, né? O Davi tem uma caixinha de brinquedo, mas eu tenho. E assim, muitos pais, vou falar igual eu falei agora há pouco, vão achar que o filho tá só brincando, tá lá, né? Tipo, gastando o tempo dele, falar realmente a palavra gastando, porque eles acham isso, né? Perdendo o tempo deles, talvez eles pensem isso. Porque a criança sai de lá do consultório e fala, o pai pergunta, o que você fez hoje? Brinquei, pai. Brinquei, mãe, né? Fala assim. E aí que tá. Como é que você enxerga essa questão do pai falar que, ou melhor dizendo, o pai perguntar e a criança falar que brincou e o pai falar, você só brincou, né? O que é o brincar dentro da terapia? Isso é um alinhamento, já tá na primeira consulta. Eu faço é o primeiro alinhamento, seu filho vai vir aqui sim para brincar. Porque assim como nós temos agora, que estamos nos comunicando, né, verbalmente, a criança, a expressão dela é através da brincadeira. Sim. Isso é a vida dela real, real, isso não pode ser ignorado. Então, e isso também é um processo dos pais reaprenderem, porque eles sabem, eles foram crianças, mas a gente esquece, né? Ao longo da vida a gente esquece. O como brincar é importante na significação, né? O simbólico para a criança é fundamental, né? No desenvolvimento dela. Então, assim, quando eles questionam, né? Ela vem aqui para brincar, eu trago todas as questões. O brincar, é no brincar que ela expressa as emoções, as suas angústias. Tem casos que é muito interessante, de 3 a 4 sessões, a criança fica presa na mesma brincadeira. Isso mostra o grau de angústia que ela tá tentando elaborar aquele processo através do brincar. Como é importante. Sim, exatamente. E eu falo outra coisa pros pais dos meus pacientes. Eu falo assim, olha, ele vai falar que veio brincar? Ele veio, mas eu vim brincar em mais alguma coisa. Eu não vou só brincar com ele. Ele vai achar que eu só brinquei. Ele vai achar que eu só brinquei, tava ali e tal. Não, eu brinquei com ele sim, porque ele vai mostrar tudo que ele tem pra falar lá e como é importante isso. Fazendo um parênteses aqui. Eu lembro que uma vez eu atendi uma criança e eu comprei aqueles dedoches com família. Eu comprei porque eu senti que tinha algo na família rolando e eu não sabia o que era. Eu falei, tem algo aí. Eu falei, tem algo ali, eu tenho que descobrir. Aí eu comprei o dedoche, semana seguinte eu trouxe. Eu falei, olha, aqui é o vovô, papai, mamãe e tal. Ele me mostrou tudo na brincadeira. Nossa, eles mostram tudo na brincadeira. Eu fiquei aqui, ó. A minha cabeça explodindo, porque ele me mostrou tudo apenas brincando. Tudo. Papai briga com a mamãe, a mamãe briga com o papai, sei lá. O tio, então a vovó fala tal coisa. Sim, brincando, tipo, pegou lá os dedos, nem colocou no dedo, assim, ficou só, tipo... Aí minha cabeça assim, explodindo, e eu quieto, né, olhando aquilo, meio que extasiado. Eu falei, como acontece? Aí os pais, olha, pra você, pai, que tem um filho na terapia, perceba o quanto é importante, porque pra mim explodiu minha cabeça naquele dia. É incrível, né? Quando você pega, daí eles pegam os bonequinhos, papai tá no canto. Mas por que o papai não tá trabalhando? Isso! Tá trabalhando. E sempre olha que interessante, né? Porque reproduz a sua vivência em casa no processo terapêutico. É muito incrível. Ah, mas a criança traz uma visão muito fragmentada, né? Porque daí você vai pra devolutiva com os pais. Não, mas não é só isso. Mas ela traz aquilo que marca. Ela não vai trazer tudo, de fato. Mas o que tá marcando, ela tá colocando aqui. Sim. De alguma forma, isso tá mexendo com ela. Exatamente. E é aqui que a gente precisa olhar. Exatamente. Aí eu volto pro que eu tava dizendo, que sim, eles vão brincar e a gente tem que entender que eles estão brincando, sim. Pai, tá brincando, mãe, tá brincando, deixa ele brincar, né? Porque ele vai trazer aqui e digo mais, brinquem também. Brinquem também, porque não sei que os pais de hoje, assim, não são todos, não vou generalizar, mas muitos pais, eles não estão afim disso mais, né? De mostrar que eles podem ter comunicação com o filho, porque o brincar é a comunicação. Aí o filho não se comunica. Aí acha ruim que o filho é introspectivo. Todo estímulo começa em casa. Aí fala que o filho é introspectivo, mas às vezes a forma dele se comunicar vai ser o brincar, né? Aí, o que acontece? Olha que interessante. Não brinca com o filho na infância, aí quer se aproximar do filho na adolescência. Já tá totalmente fora, geralmente, tá? Não é sempre. Mas o adolescente já está fora do contexto social dele, e ele vai buscar mesmo outro contexto, né? Porque ele vai criar grupos.
E aí ele quer buscar, o pai e a mãe quer buscar aquilo, mas... Resgatar, né? Fazer o resgate. Por que você não fez isso antes, bendito? Né? Mas isso é algo interessante, porque tem mãe que fala, Esther, eu não gosto, pai, eu não gosto de brincar, não gosto. E então eu digo, se não gosta, vamos buscar um meio termo. O que gosta? Se eu não gosto de sentar no chão e brincar com meu filho, eu gosto de ler um conto. Ler um conto dá... Poxa, eu consigo ter uma interação. Em que momento? Busque algo que te dê prazer, mas busque essa interação, essa conexão, que como você bem colocou, na adolescência vai ser fundamental para um bom entrosamento, já que é o momento que o adolescente ele vai para o mundo, Sim. ou eu perder esse meu filho de vez, porque ele não vai me buscar. Se eu não crio essa conexão agora aqui na minha infância, se resgate na adolescência é muito mais difícil. Vai. Aí eles vêm, entre aspas, chorando, falam, meu filho tá longe de mim e tal. Mas quem se distanciou primeiro? Quem se distanciou primeiro, meu querido, né? Tem uma história. Vamos para as verdades, né? Quem se distanciou primeiro, né? É isso. E essa questão, você acha que você respondeu a minha segunda pergunta que eu ia fazer, do brincar. Qual que é o objetivo do brincar? E o brincar é o comunicar-se, né? É mostrar isso. Tipo, vamos conversar, ele não vai falar. Tem muita criança que vem introspectiva, por não saber o que é a terapia, não saber o que é o ambiente ali, é estranho muitas das vezes. Então ele vai, posso brincar? Pode, escolhe o brinquedo. Eu faço isso, escolhe o brinquedo. Já pego dali, que brinquedo ele vai escolher? Vai brincar ali sozinho? Já, né? Vai brincar sozinho ou vai brincar comigo? Né? Eu fico observando. Aí eu às vezes instigo, posso brincar? Você vai falar não, opa, tem coisa aí, né? Já começa a se mexer. Nos 5 primeiros minutos já começa a acontecer um monte de coisa. Então, eu vou responder a pergunta que eu fiz, talvez? Pode ser, né? Vamos lá. A ludoterapia, o brincar, ele vem disso, né? De você se comunicar com a criança e os pais têm que entender. É a comunicação, a expressão da criança, no local, é no brincar que ela vai tentar ressignificar. Aquele processo de angústia, sofrimento, ansiedade, é através do brincar. Não tem outra forma, né? Uma criança, por mais que está com 4, 5 anos, fala, mas essa ainda não é a verbalização predominante dessa criança. Entendeu? Isso vai acontecer quando ela tiver maior consciência do que é o sentir. Isso é interessante, porque a criança ela não consegue expressar o que ela sente ainda. Ela está aprendendo a dar nome. Nem então, com 10, 11 anos consegue. Quem dirá com 4, 5 anos de idade, né? Por isso que o brincar ele é fundamental. Sim. Você comentou que você faz a primeira sessão com a criança e depois com os pais. Depois entendo a queixa. Eu entendi a queixa, eu já quero conhecer as crianças. Isso. Perfeito. Dessa primeira sessão, como funciona a primeira sessão com a psicóloga infantil, com o psicólogo infantil? O que rola dentro daquela sessão? Porque os pais ficam querendo saber o que ele falou. Será que falou coisa? Será que foi mal de mim? Então, né? Acontece. Como seria essa primeira sessão com uma criança? Com a Esther? Comigo, vou falar que é melhor isso comigo. Porque aí o pessoal, não, mas eu não faço não assim. É padrão. Aí vem os psicólogos aí, não, mas é assim que eu faço. Não, é cada comigo. Um tem a sua abordagem, exatamente. Tá? Querido, né? Alecrim dourado, cada um tem o seu jeito. Qual que é o da Esther? Mas eu gosto, na primeira sessão, deixar a sala ali bem atrativa. Então vai ter tudo, vai ter o papel com lápis, com giz, vai ter a tinta, o armário de brinquedos aberto, e exatamente porque só a sala por si já chama a atenção da criança, Sim. né? Se é aquela criança mais tímida que chega, você estimula. O que você quer? Quer desenhar? Você quer pegar um brinquedo? Se não alterar, deixa eu ver, já vai curiando. É muito legal essa curiosidade, esse curiar da criança. Desculpa, essa curiosidade da criança. Então, eu deixo ela bem à vontade nesse primeiro momento, mas observo, espero esse convite, participa comigo ou não. E lógico que no decorrer das próximas sessões, quando necessário, aí começam as intervenções também com a criança. Aí você vai ali, em determinado momento, direcionando, hora mais livre. Vai depender muito da demanda de cada um. Mas a primeira sessão, liberdade total para conhecer, é o momento de observar. Saber o que ela vai fazer, né? Tipo, saber o que ela vai me trazer. Quem traz é a criança, né, pai e mãe? Nem a gente. Nem a gente. A gente tenta meio que instigar e não rola isso, né? Alguns profissionais fazem, vou instigar. Não, deixa lá, vamos ver o que traz. Como eu falei, tá lá o brinquedo aí. Será que ela vai me chamar? Não vai? Vai brincar sozinha? Vai ficar no canto? Vai mexer em tudo? O que vai ser? Exatamente. Ela traz o incômodo dela, que às vezes, ou na maioria das vezes, não é o mesmo que né, fez com que os pais a levassem. Sim, perfeito. A gente falou, né, que no meio da pandemia surgiu um monte de demanda. A gente viu acontecendo com todo mundo, desde criança até adulto. E com criança tem acontecido cada vez mais também a necessidade de atendimento psicoterapêutico. A que você adere esse aumento todo de, tanta demanda com crianças hoje? O que você pensa que
pode ser o fator causal disso? Como a gente bem colocou, a pandemia, né? Daí tem a história, meu filho de pandemia, né? Os pais falam filho de pandemia, então a questão da socialização já ficou bem afetada e é uma fase importante, né? Nessa questão de socializar a criança, seja com a família, com um amiguinho, etc. Eu também traria a questão dos eletrônicos, né? Os eletrônicos também é algo que vem preocupando os pais e, claro, isso não só os pais, né? Como a neurociência, os terapeutas, enfim, tem toda uma investigação, trabalho em cima disso, de como isso vem afetando crianças, adolescentes e os adultos. E aí eu vou meio que dar uma cutucada. Muito porque os pais na pandemia não tinham tempo, porque tinha que trabalhar, fazer home office. Ou então não sabiam lidar com a criança, porque quem cuidava, entre aspas, quem cuidava era a escola, e não sabia lidar com aquilo. E aí a forma mais fácil, então a forma mais, como se fosse uma chupeta, dá o celular pra ela. Mexe aí. E não tinha limites, né? Sem limites. Então é uma somatória de fatores, né? A situação da pandemia, querendo ou não, a disponibilidade dos eletrônicos, tivemos as perdas que foram muitas e como isso, né, desestrutura muito as famílias, como isso afetou as crianças, como a criança vai falar de luto. Então, são vários fatores que acabou estimulando esse despertar e essa busca da terapia, né, para as crianças e para os adolescentes. Doideira, isso aconteceu muito. Eu queria, a gente não falou disso, mas a questão da aprendizagem, né? Sim. A aula online. Aula online. A criança tem o tempo dela de foco, que é pouco. Pouquíssimo. O ambiente estimula. Como é que eu coloco uma criança para ter 4 horas de aula e etc? Não dá. Deixa eu perguntar, você atendeu alguma criança online? Não atendo criança online. Eu não negocio. Eu nem caí negocio. Nessa besteira, acredita? Não. Eu caí nessa besteira. Não. Pior coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Gerou um trauma na criança. Em mim também, tá? Em mim também. Tanto que hoje eu não negocio mais por conta disso. Eu atendi, foi uma só. Mas durou um tempinho, durou uns 3 meses esse tipo de atendimento. Qual a idade da criança? Ela tinha 6 anos. Oh my God. Foi horrível. Pra mim e pra ela, certeza. Eu tenho certeza disso. Foi horrível. Por quê? Porque que criança mantém o foco? Que tipo de intervenção eu vou fazer com a criança de forma online? Nenhuma. Se a linguagem dela é brincar, né? Sim, teve um momento na pandemia que meio que melhorou a situação, ficou menos pior a situação. E aí eu falei pro pai, por favor, traga a sua filha aqui. Eu tava angustiado já. Eu falei, traga, por favor, ela aqui. O pessoal deu uma amolecida, né, no coisa, as mortes começaram a baixar, eu falei, por favor, traga. A gente fica com máscara aqui, ela cá, mas eu preciso ter esse contato mínimo com ela, porque eu não estou conseguindo, né. Eu tava no voluntário, eu falei, não estou conseguindo trabalhar com ela, tá difícil. Não por culpa dela, mas por culpa da distância. Como é que se intervém, né? Então, acho que pra mim foi um erro, não cometo mais esse erro. Atendo adolescentes online, mas crianças não atendo online. Evito. Hoje eu atendo crianças presencialmente, eu prefiro assim. Não dá, porque o que foco ela tem? Não só foco, porque às vezes você pode estar ali estimulando, olha, brinca aqui, ou brinca assado, mas tem a nossa observação e a gente sabe como sair do ambiente também é importante, né? Porque em casa já tem uma influência, tem influência do ambiente, os pais que estão próximos. A criança, ela cria segredo com você e ela confia em você. Eu falava, olha, pro pai. Porque às vezes primeiro ligar pro pai pra depois passar o celular ou o tablet, sei lá o que é pra criança. Falar, olha, fecha a porta, vá para a sala, deixa a criança sozinha. Eu falava assim. Como pra mim já era ruim aquele tipo de atendimento, eu tinha que tentar um máximo sigilo com aquela criança. Sim. Então a mãe e o pai pegavam o celular, oi Davi, tudo bem então, passa pra paciente aí, tchau. Falava tchau, a gente chama de falar tchau, beijo, tchau, fecha a porta, não quero você aparecendo, eu falava, não quero intervenção, não quero você ouvir a sua voz mais alta falando com a sua filha aqui, não quero, né? E era assim, mas ainda assim. E Davi, tem uma questão, né? Nós somos um instrumento facilitador, onde muitas vezes essa criança projeta na gente determinadas emoções. Eu já tive crianças me jogando carrinho de raiva, de pegar e jogar,
E eu ali não passava de uma projeção, de uma raiva contida o Hot dela. Wheels, porque é Foi! Nossa, super pesado. Como é que a criança se expressa, né? Não dá. Não rola. Não rola. Nunca mais eu fiz isso, tá? Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, como psicólogo, eu acho. E não volto mais atrás. E igual você hoje, não negocio isso. Não é negociável. Isso aí. E quais são os benefícios de uma criança que faz terapia hoje? Quais os benefícios que você vai falar assim, uma criança que faz terapia vai ter benefício assim, 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 assado. Quais são? Vários, né? Porque como a gente colocou aqui, a terapia nunca é só para criança, não tem como você trabalhar só a criança. Então você está trabalhando todo o sistema ali, né? Você está trabalhando a criança, você está trabalhando a família, você está de alguma forma atuando com ela de modo que ela se perceba, a questão da construção da sua identidade, nomear as suas emoções, buscar essa autorregulagem emocional, que, óbvio, vai levar um tempo para essa compreensão, mas começa na infância. Sim. A criança começar a entender, nossa, tô triste ou entediado, é incrível. Para ela é libertador, porque senão tô com raiva, tô feliz. Não é ou tô feliz ou tô com raiva. Existem outros sentimentos, outras emoções. Eles vão descobrindo, né? Eles vão. E após essa descoberta, até a forma de canalizar ou onde eu vou, né, liberar esse meu sentimento muda. Mas através do autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele pode começar na infância. Então, os benefícios são vários. Sim, perfeito. Você está falando das emoções que no começo são poucas, né? O conhecimento delas. E eu lembro do Divertidamente, aquele filme. Maravilhoso. Todo psicólogo ama, né? Sim. Infantil mais ainda. E aí na cabecinha da criança lá tinham 5 emoções só, né? Eu não sei, disseram que vai ter Divertidamente 2. Disseram. Se eu fosse o roteirista, imagina que a criança vai crescer, eu aumentaria as emoções, né? Porque é isso que acontece. Os sentimentos e emoções, eles se abrangem. Quando a criança é pequena, ela só tinha lá o nojo, a raiva, a felicidade, o medo. Era medo? Tinha o medo, mas faz tempo que eu assisti, não vou lembrar. Tinha a tristeza, não tinha a tristeza, que era a principal ali. Né? Então só tinha, naquele filme só tinham 5 emoções. A gente sabe que não só tem essas, temos um monte. E se eu fosse o roteirista, eu faria um segundo filme com ela talvez adolescente e enchia a cabeça dela de emoção, entendeu? Aquele painel de controle seria pequeno demais pra aquilo, sabe? Que é muita coisa, né? Que daí na adolescência vem aquele furacão interno. Sim. Que acaba, lógico, refletindo na família, porque daí o adolescente naturalmente ele cria ali, ele tem uma versão dos pais que é natural. Sim. A busca pelos grupos e pelos amigos e aí o início dos conflitos familiares. Porque aí ele vai começar, é aquilo que a gente fala, né? Quando o adolescente ele se torna um adolescente, ele vai buscar o grupo dele que ele se encaixa. E nesse grupo ele vai ter as ideologias dele, as formas de pensar dele, alguns muito errados, alguns muito certos, e vai gerar esse conflito todo. Então, como é que os pais lidam com isso, né? Né? Porque na infância começa ali o processo de buscar a sua identidade. Na adolescência, reafirmar, né? Terminar essa construção e reafirmar essa identidade. E como a gente bem falou, quando essa conexão não muito bem feita na infância, os conflitos tendem ser maiores na adolescência. Sim. A gente falou disso agora há pouco, no comecinho do episódio talvez, em que os pais, eles vêm, trazem o filho e meio que joga pra gente, assume a bucha aí, é seu, né? O BO, né? Pega pra você aí e se vira. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque eles também participam. A gente falou um pouco, eu queria aprofundar um pouco mais. Qual que é a importância da família no processo terapêutico desse indivíduo, dessa criança, por exemplo? É imprescindível. Não tem como, né? Porque, como a gente bem colocou, a família, primeiro, ela tem responsabilidade, né? Legalmente falando, não só, mas, né, quando a gente fala da questão psíquica dessa criança, ela é super responsável, por quê? Quem regula as emoções no primeiro setênio, e até no segundo também, são os pais. Criança, ela não tem ali a capacidade de autorregulagem. Então, quem é responsável por essa autorregulagem dessas emoções? O pai. A criança, ela expressa através da raiva, do choro, o adulto vem ali e auxilia nesse processo. Quando o pai não compreende essa responsabilidade, o que ele faz? Se é um filho que nem eu coloquei, né, a minha própria filha, se ela é muito, né, tem aquela questão mais sofrida, etc., engole o choro. Você já gerou o primeiro trauma. Não engole, não fale isso, gente, não fale para seu filho, não mande ele engolir o choro, entendeu? Por isso que o processo nunca é solo.
É em conjunto com a família toda e eles têm que entender E a isso. escola, exatamente. Acho que agora cabe uma pergunta que eu queria fazer. Qual que é a importância da escola dentro do processo terapêutico? Porque, por exemplo, tem momentos que talvez nós tenhamos que ir lá. Sim, né? sim. Mas qual a importância da escola para você no processo terapêutico hoje, de uma criança, nem adolescente, criança? Hoje os pais passam a maior parte do tempo trabalhando. Então, aquilo que a gente falou, o tempo que a criança passa com os pais, dependendo do caso, é até menor do que o tempo que ela fica na escola. Então, quem vai ter determinadas percepções, né, em relação a essa criança, muitas vezes é o professor de sala. Né, o professor percebeu, poxa, a criança mudou esse comportamento, ela está apresentando essa atitude, porque à noite, né, uma criança, vamos pensar em período integral, passou o dia inteiro na escolinha, quando um pai pega essa criança na escola, já está exausta, cansada, tem comportamentos que ele nem consegue identificar, mas que a escola viu. Por isso que eu digo que é um trabalho, às vezes, conjunto, dependendo do caso, família, escola e terapeuta. Perfeito. Qual que é o seu maior desafio dentro do processo terapêutico com criança ou adolescente? Com a criança tem essa questão, apesar de criança e adolescente, que foi o que falamos aqui no início. Ansiedade, né? Os pais querem tempo, querem prazo. Quanto tempo pro meu filho ficar bom? Oi? Ele tá ruim? Aí eu escuto esse tipo de frase. Quanto tempo pro meu filho ficar bom? Quando adolescente, às vezes chega com um caso ali mais delicado, né? Ai, meu filho tá apresentando ideação suicida, etc. Quais os riscos? Você consegue me passar o que eu preciso fazer? Então, assim, quase a busca da fórmula perfeita no primeiro encontro. E a gente sabe. Não é assim, você tem um processo, você precisa conhecer, entender onde está a angústia, onde está a dor, vamos buscar. Então, lidar com a ansiedade dos pais, às vezes é uma dificuldade. E leva um tempo para eles entenderem que não é remédio, não é antibiótico, 7 dias tá bom. Não. Sim. Você já indicou algum pai para terapia? Olha... Todos. Eu acho que você poderia ir pra terapia, tipo assim? Eu falo, a sugestão sempre tá ali, né? Seria muito importante. Eu coloco, olha, aqui, né? Então nós temos a devolutiva em relação ao seu filho. E como indicação, acho muito importante a família participar de um processo terapêutico. O pai, a mãe, sempre indico. Participam? Chega uma hora, dependendo da necessidade, compreendem que sim. Porque eu também indico bastante isso, como falar, a importância deles estarem dentro do negócio ali. Mas muitas das vezes eles negam, não querem, não vão. E eu fico pensando, se eles não vão, será que estão dando a importância certa para o processo terapêutico do próprio filho? Eu fico pensando, eu não falo, né? Mas refletindo sobre. Davi, já tive essa insegurança até compreender que mesmo que pouco é melhor do que nada. E que aquela uma vez na semana para aquela criança, ainda que o pai apresente esse comportamento um pouco mais relapso em relação ao processo, auxilia. E aí eu fico com isso. Né? A gente sabe, não tem como você obrigar, né? Sim. Você orienta, minha função é orientar. Né? Depende do pai ali compreender a responsabilidade, dos pais compreenderem a responsabilidade. Mas melhor tenha uma vez na semana esse encontro para tentar elaborar uma angústia do que o nada. Sim. Melhor alguma coisa, né, do que nada. Tipo, vamos lá. Tá? Pelo menos a criança tá aqui, ela faz parte da família e vai trazer alguma coisa, vai trazer uma mudança. Exato. E vamos ali no brincar daqueles 50 minutos, 1 hora, poder talvez ajudar. Eu penso dessa forma. Perfeito. A gente tá falando muito aqui de psicoterapia infantil, até porque é o tema do episódio de hoje, mas você também atende outras faixas etárias, tipo adolescente e tal. Aí eu vou te perguntar, na sua perspectiva, como psicóloga, qual que foi o mais fácil ou mais difícil atender? Adulto ou infantil ou adolescente? Interessante, mas o adulto são outras questões. O adulto, ele fala, isso é bom. Olha, já peguei e a criança fala também, é bom. Eu ainda não, eu dei sorte. Agora o adolescente já foi desafio pra mim. Adolescente, porque tem adolescente que não fala. Olha, não fala. Eu dou graças. Mas eu amo atender adolescente. Eu também. Amo atender adolescente. Eu sou muito feliz com meus pacientes, adolescentes. Porque eles falam
E eu tento entrar na língua deles, eu tento entrar na onda deles. Não que eu vou lá e me visto de adolescente, né? Não. Tipo, boto boné e tal, não, nada disso. Mas eu tento entender as angústias deles, eu vou muito pela dor deles. Não, tipo, às vezes o paciente não é a queixa dele, mas eu pego a dor do grupo adolescente. Sabe? Eu tento entender, por exemplo, a necessidade de se encaixar num grupo, a timidez, a falta de segurança em alguma coisa, porque são muito seguros. Eles talvez demonstrem que não, são tudo seguro. A maioria, né? E aí eu tento pegar as dores dele pra entender. Muitas das vezes eu busco até conteúdos que eles acompanham na internet pra eu entender, né? Como com criança, por exemplo, que eu comecei a caçar Pokémon, porque eu tinha que entender o que era Pokémon. Eu não sabia o que era Pokémon, né? Sabia sim, sei que é o Pikachu, o Ash e tal, mas eu sabia. Sei lá, o Bulbasauro, esses negócios tudo aí, eu não sabia. Entendi. Aí o paciente só falava de Pokémon pra mim, no caso da criança. Eu tive que aprender. Com o adolescente, a mesma coisa, eu tive que entender qual que era a série do momento dos adolescentes. Entendi. Né? E aí, inicia-se um assunto, e aí eu entendo muito isso como um rapport, né? Tipo, porque, óbvio, a gente começava talvez a falar daquilo, e acabou que eu aproveito, puxava a linha e via tudo. Né? Exatamente, mas que nem você bem colocou, compreender qual a melhor forma de se comunicar com esse adolescente, né? Essa adolescente em questão, ela realmente não falava nada, e acho que na terceira sessão eu fiz aquela brincadeira do baralho, né? Que a gente de pergunta. Esse aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a sua. Eu tenho uns 3. Eu ando com eles na também. bolsa, pra você ter ideia, Esse né? aqui eu usei com as crianças do podcast, mas eu tenho um monte. Pensamentos e emoções. Gosto desse também. Nessas de carta, ela só falou, gosto de escrever. O que eu fiz na sessão seguinte? Comprei tudo pra montar um diário. Não comprei um diário. Vamos fazer uma construção aqui. Bacana. E construímos juntas um diário e minha comunicação com ela passou a ser através do diário e foi incrível como o processo mudou. Mas é como você bem colocou, às vezes a gente precisa descobrir e às vezes é um trabalho árduo. Pra mim, Sim. mais difícil com o adolescente descobrir qual é a melhor linguagem do que com a criança. A criança é muito mais rápida. A criança vai falar. É muito mais né? rápido. Ela Através vai do falar. brincar, ela fala. O adulto, às vezes, tem uma dificuldade. Mas o adolescente tem toda a questão da insegurança, timidez, né? Você é um estranho. Então, às vezes demora um pouco mais. Sim. É uma coisa até que eles pensam assim, né? Imagino que eles pensem assim, mas você vai contar tudo que eu falei aqui pro meu pai. Eu já falo, não. Eu falo pra todo paciente que começa, sigilo profissional e tal, mas com eles eu enfatizo. Porque é um medo enorme de que fale pro pai alguma coisa. Então eu falo, não. Eu falo umas 10 vezes, talvez. Ou até no meio do processo, tá na 10ª sessão, eu relembro, olha, tudo que nós falamos aqui fica aqui, tá bom? Fique tranquilo, né? Exatamente. Tem um feedback com os pais. Eu falo, olha, semana que vai ter feedback com seu pai ou com sua mãe, fique tranquilo. O que conversamos aqui, o que nós vamos conversar aqui, tá aqui. E você vai saber tudo que nós conversamos, o que eu conversei com seu pai. Porque o meu sigilo é com você e não com eles. Eu falo para os pais também, eu falo, com vocês eu não tenho sigilo. Com ele eu tenho. Então, o que vocês falarem aqui, o que depender, ele me perguntar, eu vou falar. E o que depender do que vocês falarem, eu vou trazer pra ele. Olha, seu pai falou isso aqui, e aí? Faz sentido? Seu pai falou tal coisa. Óbvio, com todo cuidado pra não atrapalhar a dinâmica da família, né? Da família, a relação, imagina, claro. Eu pensei, eu falo, Nossa, ele é muito fofoqueiro. Não, pelo amor de Deus, né? Mas trabalhar essas questões, tipo, mostrar pra ele que meu sigilo é com você, amiguinho, né? Parceira, com você, parceira, Criar com você. esse vínculo, né? Exato. E funciona muito bem, né? Eu não sei, mas pra mim funciona muito bem. E tem essa questão de achar o assunto perfeito, então o assunto que vai conectar você com ele. Que é isso, é criar a conexão. Depois, né, que a conexão é criada, flui. Mas tem essa questão que demora um pouco mais, às vezes, para encontrar o que vai ligar. Após a ligação, aí flui, aí anda, aí é uma maravilha. Eu amo. Aí depois desse momento aí, nossa, eles me chamam, falam, não, Davi, eu tive um paciente que ele tinha muito problema com horários. Eu falei, amigão, não dá. Eu falei, bem sério, não dá. Nós temos um horário e nós temos que cumprir esse horário. Às vezes ele vinha atrasado, eu tinha que entender também que às vezes eu tinha ali essas coisas, né? Freud explica, né? Freud explica. E aí que tá, né? Tem que entender que talvez é uma resistência, tal coisa. Mas eu falava, olha, não dá, vamos nos organizar? Quais dias você pode e que horário você pode? A mãe falava, ele é desorganizado e tal. Eu falei, comigo não vai ser. Ele não vai ser. Eu não vou permitir isso. E aí que tá. Eu percebi que faltou talvez
um limite, eu dou uma ordem mais em cima dos pais, tipo, fazer isso ou não. Comigo funcionou. Então, falei, olha, aí depois eu trouxe pro pai, olha, traga para o filho, né, pro adolescente, o que ele consegue fazer e qual horário melhor para ele, porque às vezes não vai funcionar em determinado horário, em determinado momento, né, por conta do ser melancólico, ser fleumático, ser sanguíneo, ser colérico. Entenda, ele não, às vezes não tá querendo não fazer o preguiçoso, o adolescente é um pouquinho, mas não sempre, entendeu? Então vamos entender isso melhor. E aí ele tava faltando muito, eu falei, vamos alinhar o nosso horário legalzinho? Qual horário bom pra você? É esse? Então vamos fazer esse, eu vou te chamar e eu quero que você entre na sessão. Isso é incrível, porque eles funcionam com combinados. Não em posição de regra, mas Exato. Combinados eles cumprem. Nunca mais muito faltou. legal, é muito legal. Nunca mais tive a falta dele. E nem atraso. Milagre? Não. Não, uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva. E eu falo muito pra eles, você tem que se comunicar assertivamente com seus pais. Sim, mostra o que você tá sentindo, fala. Óbvio, vai ser difícil, mas mostra. Mas, Davi, aqui tem 2 pontos, né, que eu vejo, né? Ou eu tenho o pai, né, os pais, que acabam atrapalhando no processo de autonomia desse adolescente e que afeta. E eu também tenho, do outro lado, a falta de limite por medo de não ter o amor desse filho. Sim. E que atrapalha, porque tem hora que eu vejo que a criança ou adolescente tá pedindo limite, pelo amor de Deus. A pedagoga falou aqui, tá pedindo. E aí o pai, mas e se ele deixar de me amar? E se ele tentar se matar? Não! Ou é tanto excesso ali, né, a proteção, e a gente sabe que é o cuidado, a preocupação, mas que atrapalha na autonomia, que é importante, né? Afinal, a adolescência é preparação para o mundo, lá fora, adulto. E com quem eles treinam? Com os pais. Sim, exato. Eu falo pros pais, o seu filho não vai deixar de te amar, a não sei que você faça uma coisa muito grave. Sei lá, deserde ele talvez, né? Um exemplo bem drástico. Então não se preocupe em estabelecer regras e limites. Eles podem não gostar de começo, podem achar ruim, mas eles vão entender que aquilo é pro próprio bem deles. Eles É amor. É amor, Dar exato. limite é dar amor. Exato. E é necessário. Então o limite é necessário. Super. E funciona super bem, como você falou, combinado. Nunca mais solto do meu paciente, eu peguei isso pros outros. Tipo, se algum aparecer com esse tipo de comportamento, eu vou ver primeiro com esse meu comportamento, ver se funciona ou não. E geralmente funciona, né? Dei sorte, ou, sei lá, Freud me ajudou, ou Skinner me ajudou, sei lá quem me ajudou, mas funcionou, né? Funcionou. E criar, eu falo, crie valores dentro de casa com eles. Quais são os nossos principais valores aqui dentro? Não muitos, crie 3. O respeito, nananana. Com base nisso, quais são os nossos combinados na base do valor de casa respeito? Então, a partir disso, é isso. Agora, assim, você tem que... Nossa, eles querem morrer, porque adulto não gosta da frase você tem que, quem dirá adolescente, eu não tenho que nada, eu não quero nada. Então, ajustar essa linguagem, essa comunicação assertiva, bom, dá muito bom. Tá perfeito, funciona. Funciona. Acordos funcionam, né? Perfeito. Acordos funcionam. Muito bem. Voltando um pouquinho para criança, eu tenho essa percepção, eu quero que você me diga se a minha percepção está errada ou não, né? Eu vejo muitas crianças hoje em dia, por conta das telas, que você falou lá atrás, menos sociáveis, com menos habilidades sociais do que antigamente. Acredito eu que seja por conta das telas. Você acredita que também isso tem a ver ou não? Você pode discordar, tá? Tá. Bom, eu não posso discordar não, porque os dados estão aí, né? A tela ela influencia muito nessa questão da socialização, porque não é só a criança que está na tela, né? Claro que a tela já tem aí, e a neurociência traz os prejuízos que causam no seu desenvolvimento, mas eu também tenho os pais que estão, né, no tempo todo, e com quem a criança aprende a socializar? Como a gente falou, a minha primeira socialização é dentro de casa. Se meu pai está na tela no meu pedido de atenção, ou se eu estou na tela, eu não vou buscar essa atenção. Sim. Logo, isso vai afetar a minha vida adulta, a minha socialização. Sim. A gente fala muito também, a gente falou da importância do psicólogo dentro da escola, tudo mais. O ensino das escolas hoje tem melhorado. Eu atendo hoje alguns professores e eu percebo que algumas coisas mudaram. Hoje tem aquela aula, matéria de ensinos da vida, ou do tipo, cada escola dá um nome, né? Mas que, sei lá, são meio que habilidades da vida, eu não lembro, cada um tem um. Que vai tratar, que meu filho estuda numa pedagogia diferente, mas que vão tratar essas questões de habilidades emocionais e sociais, enfim. Isso. O que você acha desse tipo de ensino hoje? O ensino em relação às habilidades sociais e emocionais. Isso, exato. Eu acho interessante, mostra que a escola está entendendo, né, que o fato de ser só conteudista
não é legal, porque quando você é uma escola conteudista, você está preocupada em passar conteúdo. Sim. Não necessariamente como a criança aprende esse conteúdo, qual é a forma de fixar, como ela se adapta quanto indivíduo. Então, não tem esse olhar para o todo. Mas o que eu percebo que ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Que precisamos mais. Sim. Você falou bem do termo conteudista, né? Eu já atendi crianças que estudavam em escolas conteudistas e outros que eram mais... Qual é o nome do outro lado? Vamos dizer assim, mais voltado para o lado de emoção e trabalhar as emoções. A minha estuda numa linha mais... Não sei se... Enfim, a pedagogia Waldorf, que tem um olhar muito para essa questão do desenvolvimento emocional da criança, ela como ser no mundo, e aí tem esse olhar muito focado para as emoções e esse desenvolvimento no aspecto afetivo. Perfeito. E eu percebi, eu já atendi crianças que estão no conteudista e essas crianças que estão mais numa escola mais, vou dizer, aberta. Tá bom. Porque se eu falar tudo que você falou aí... Tá tudo bem. Um lado mais emocional, mais socioemocional, vamos dizer assim, né? E eu percebo a diferença, porque quanto que eles trazem de angústia na questão do conteudista, porque, por exemplo, é prova toda semana. Algumas são prova toda semana, tipo, testando você o tempo inteiro e toma conteúdo, e toma matéria e vai. Adolescente e criança eu vejo assim, angustiados, porque não pode, eu tive um caso de uma paciente que estava faltando na escola, estava doente. Toda hora, no dia de prova, estava doente, psicossomatizando. Desespero, angústia, meu Deus do céu, eu tenho prova. Aí a mãe ia acordar ela com febre. Febre a gente sabe que tem muito a ver emocional, né? Com certeza, o corpo fala, né? O corpo fala. E aí a importância da escola, dos pais também entenderem, olha, vamos entender essa situação aqui, porque o conteúdo é bom? É bom. O que eles vão aprender é bom? É bom, mas vamos olhar pro lado mais emocional dele? O que ele tá pedindo, né? Falamos aqui de personalidades, falamos que o ser humano é subjetivo. Alguns vão funcionar de um jeito, outros não, né? Óbvio, não vão ser todos os pais, famílias que vão ter essa abertura, ou essa possibilidade de colocar um filho em uma escola que trabalhe mais isso. Mas cabe também ao MEC, sei lá, quem é que cuida disso tudo, o estudo de ensino nacional, talvez, olhar para isso, olha, vamos colocar mais coisas assim e avaliá-los em cima de tal coisa, para que não fique só preso lá, sei lá, brincando aqui, português, matemática e geografia e história. Como você colocou, né? Teria que ter esse olhar e o equilíbrio. Se somos razão e emoção, por que tão cedo eu foco ali na questão cognitiva da criança, né? Vamos explorar o racional, mas é uma criança que não consegue ainda nem definir o nome das emoções, que nem a gente falou. Ela não sabe dizer se ela tá triste, feliz, com raiva, entediada, chateada. Então não tem esse cuidado para as emoções, porque entende-se que a questão, né, racional, né, a cognição é muito mais importante para o mundo lá na frente, corporativo, né? Então, o trabalho. Só que daí, a longo prazo, a gente já tem o resultado. O que isso reflete? Sim. Em adultos, com burnout, né, afastamento, né, que não consegue administrar o que está sentindo. Porque a nossa primeira infância, né, dos 0 aos 7 anos, o principal não foi feito. Cuidar dessa construção emocional. E aí a gente sabe, isso vai refletir lá na minha vida adulta. Exatamente. Agora eu vou pular de novo para o adolescente, porque tem um ponto que talvez seja a maior angústia dos pais, que é não saber lidar com os comportamentos do adolescente, e aí eles jogam pra gente, falam, resolve aí. Como ajudar um pai de um adolescente que tem conflitos em casa? Às vezes conflitos até meio que agressivos, assim. Qual que seria uma possível intervenção, um possível auxílio para esses pais? Aqui eu vou começar com o primeiro que a gente falou, a questão da comunicação. Então, assim, eles precisam, né, aprender a se comunicar. E o pai não ter medo nem de colocar limite, por medo de perder o amor desse filho. Assim como permitir, né, também não colocar o filho numa bolha, dar autonomia para que esse filho se desenvolva, experimente o mundo, mas se sinta seguro de buscar refúgio dentro do lar. Sim. Isso é fundamental. Essa construção começa lá na infância, por isso que é muito importante, a gente não pode esquecer do processo da infância. E também, né, e é algo que eu coloco e trago na clínica em relação ao adolescente,
O pai, mas porque na minha época, quando eu era adolescente... Gente, para com esse discurso. Essa minha época já foi. Para com esse discurso, porque as dores dos adolescentes de hoje não tem nada a ver com as dores da adolescência dos seus pais, né? Lidar com essa tecnologia, né? Esses relacionamentos superficiais, né? A visão fragmentada de internet do mundo perfeito, mas no fundo ele tá triste mandando kkk. É outra realidade. Então a gente precisa tratar de uma forma diferente. Sim, verdade. O que você falou foi muito interessante, né? Tipo, o na minha época, né? Se você quer se distanciar do seu filho... Usa esse termo. Usa esse termo. Usa esse termo. Na minha época. Porque você tá... Nesse momento você tá sendo totalmente antipático. Você não tá sendo empático com a sua criança ou com o seu adolescente. Na minha época era assim. Isso é frescura. Valide a emoção. Essa frescura resulta em tragédia. Sim. Valide a emoção do que tá acontecendo. Exatamente. Vamos lá. O que foi, filho? Porque às vezes pra nós vai ser besteira. Tipo assim, nossa, mas é tão simples pra nós. Né? Para nós adultos é tão simples, mas para ele não. O adolescente, ele tem, como você falou, um turbilhão de emoções. Nossa! Por exemplo, uma espinha no rosto, acabou o dia. A máscara foi uma época de questão. Voltar para a escola, o adolescente tirar a máscara, eu tive ali processos para tirar, porque tinha os... Não quero mostrar, meu rosto mudou nesses 2 anos. Não sei como eu vou ser visto. Questão da imagem, isso não pode ser ignorado. E que pai que passou por um processo pandêmico como esse? Então não dá nem para comparar. Exato. Então, se a ideia que você traz, então, seria de se comunicar com ele e validar talvez as emoções. Né? Tipo, vamos validar? O que você está sentindo hoje? É isso? Exatamente. Não é diferente da criança. Eu não trabalho adolescente também de forma individual. A única questão é do tempo. Enquanto uma criança, o pai tá ali comigo mês a mês, o adolescente, eu dou um espaço um pouco maior. Talvez a cada 2 meses esse pai, essa mãe vão vir conversar comigo. Mas tem adolescente que é quinzenal. Sim. Os pais. Eu atendo adolescente toda semana e o pai quinzenalmente tá comigo, dependendo da gravidade. Sim. É um trabalho conjunto, não dá pra ser separado. Sim, verdade. Hoje meus adolescentes são assim também. Eu atendo, mensalmente, no caso, eu chamo os pais pra conversar, tal, etc. Mas funciona. Tem meses que eu não chamo no mês, eu deixo, entre aspas, tranquilo, entre aspas, rolando, então permito que, sabe, no outro mês, no outro momento eu chame. Mas eu também não trabalho sem os pais. Então, Não. E é até bom, sabia? Porque eles sentem mais confiança, os pais, pelo menos. Não sei com você, eu sinto eles mais confiantes, tipo... Davi, essa é uma discussão que eu acho que tem que trazer, porque os pais são inseguros. Sim. Os pais estão... Existe ali... Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que fazer. E isso é um tema que eu não sinto que é discutido, assim... O medo de ser pai e mãe. A gente fala lá quando nasce, né? Quando eu me tornei mãe... Mas o medo de ser pai e mãe na adolescência, com uma adolescência que está vivendo um momento muito diferente. Exato. Os pais também estão perdidos. Por isso que essa é uma pauta que eu acho que tem que ser levantada. Sim, eu sinto deles um alívio, sabe? Obrigada por você ter me orientado, né? Tipo, nossa, Davi, foi isso que aconteceu. Eu sempre deixo assim, é minha forma de trabalhar. Me julguem aí, pessoas, os psicólogos ortodoxos, mas eu deixo meu contato com os pais dos pacientes. Olha, precisou? Manda mensagem. Talvez eu não responda de imediato, mas mande mensagem. E acontece, Davi, aconteceu tal coisa. O que eu faço? Eles não sabem. E aí, pra nós, dentro da psicologia, a gente já entendeu o que está acontecendo. Aí eu orei, então faça isso, então pense assim, esse assado. Olhe para o seu filho dessa forma. E assim, funciona. Não, Davi, muito obrigado pela sua orientação, etc. E aí, eu não sou besta. Eu não dou meu contato à toa. Eu quero informação, né? Então ele falou alguma coisa ali, perfeito, vou usar na sessão seguinte. Né? A gente só precisa tomar cuidado, porque tem pais que daí começam... E exatamente, toda consulta... O que eu devo fazer agora? Não, né? Reflita e chegue você na conclusão. Não, eu não sou orientador de ninguém. Por favor. Eu mesmo ainda nem sou pai, poxa. Não, isso não, lógico, né? Mas eu pego. Tá bom, o que eu faço agora? Calma, vamos Brasil. Lá, né? Virou Brasil. Não, vamos com calma aí, né? Eu entendi, sim, isso. Realmente. Eu tenho um cuidado, até porque, como eu brinquei aqui, eu nem sou pai ainda, poxa. Né? Como vocês resolver? Mas a verdade, eu sinto eles mais seguros quando eles têm esse suporte, né? Sim. Eles vêm mais seguros e tal, e eu fico feliz, né? Porque, como você falou, os pais não sabem o que fazer, eles trabalha-se o medo de ser pai quando é novo, quando recém-nascido, e agora, né? Porque é uma nova criança, um novo ser ali, porque ele mudou muito. Né?
Dos seus 0 até... A cada setênio é uma mudança. Eu- Cada setênio é uma mudança Você e também seria pensa assim? muito, Eu penso muito assim, da questão dos cada 7 anos. Sim, e tem muita coisa pra estudar a respeito, viu, pais? Sim. Sua criança de 0 a 7 é uma, de 7 a 14 é outra. Muito, eu penso E muito ali assim. é muito legal, é muito legal. Eu penso muito assim, e eu até falo para alguns pacientes, os adultos, né? Nunca falei isso com adolescentes, etc. Mas fala, poxa, você muda a cada 7 anos. Cada Olha pra setênio isso. é uma mudança Você grande. era de um jeito, agora de outro, né? Então, e essa, a pessoa, mas então quer dizer que quando eu fizer 21 anos ou 28 anos eu vou mudar? Não é necessariamente assim, Brasil. Tem mudanças Não, sim, mas significativas. não é tipo, virei a chavinha, fiz 28 anos, não. Atende adulto quando ele tá indo ali pros seus 42 anos pra ver quais são os medos que estão vindo. E os 35? Nossa, é bem interessante. Sim, É sim. bem interessante. É porque alguns veem assim, não, então quer dizer que depois cravado, sei lá, eu ia fazer aniversário dia 27 de dezembro. Dia 27 de dezembro, ou dia 28 de dezembro, tudo mudou. Não, Brasil. Não, gente. Eu tô falando nesse sentido, que eles acham, então quer dizer que com 28 mudou. Não, você tá É um mudando. processo, é um processo. é um processo. Então, sim, funciona, acontece, é real, pra mim É real, Comigo, é real. Eu vejo comigo acontecendo, né? Tipo, pô, mudei dos 7 anos pra cá, pra lá, mudou muita coisa, né? Uhum. Então tem que ser visto isso. Legal, eu não sabia que você pensava dessa mesma forma, eu também penso assim. Que a cada 7 anos, o setênio, como você falou... Tem mudanças. Tem mudanças. Ah, bacana. Eu tô muito feliz e empolgado ao mesmo tempo, só que nós chegamos ao fim. Ah, né? que delícia de conversa. Né? Muito boa. E eu costumo falar com os meus pacientes, ó, olha a minha cabeça, paciente. Ato falha. Ato falha. Costumo falar com meus convidados, né? Que eu gosto muito que eles indiquem algo, falem algo, algum tipo de referência pro público que tá assistindo, né? Então, queria te pedir o que você indica, o que você acha legal, o que você gosta, que você... Pô, isso aqui é muito bacana, eu quero que as pessoas também saibam disso. Tem um documentário que eu trouxe, que eu gosto muito, né? Ser criança não significa ter infância. É um documentário que você encontra no YouTube, ele é um pouco antigo, mas é bem bacana, vale a pena. Em relação a seguir no Instagram, tem várias pessoas, eu trouxe aqui 2 nomes que eu gosto bastante, mas... Enfim, tem o Universo, que é o Léo Freiman e a Nanda Perin, então acho que são 2 nomes aí que eu sigo, que eu gosto dos conteúdos, eu acho que vale aí para os pais assistirem. Bacana. Verem também. O Léo Freiman, ele fala o quê? Ele traz essa questão também da educação, da criança, desenvolvimento, esse comportamento dos pais, como auxiliar, e a Nanda Perin também, né, essa questão do adulto olha para você e compreende a sua criança, ou também, né, e depois o seu adolescente, então, e de forma simples. Fácil, né? Fácil, a compreensão Sem lúdica, quase lúdico, sem psicologuês. É muito bacana. Deixo aí essas 2 referências. Ah, muito bom. Então, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo seu Davi, tempo. Gratidão. A gente sabe que o tempo hoje é corrida, puxado, então sempre quando vem alguém aqui eu sou imensamente grato, porque a gente sabe que é difícil a pessoa se deslocar, despender do seu tempo para estar aqui, então eu agradeço muito, de verdade. Até falei pra você em outro momento que foi difícil achar um psicólogo infantil que quisesse estar aqui, né? Não sei se tem medo das câmeras, não sei se gosta de falar, mas você aceitou e eu fiquei muito feliz com isso, tá? Obrigada, então, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Ótima noite. Então, pessoal, é isso. Uma boa noite pra vocês, um bom descanso aí, um bom momento pra você refletir sobre tudo que aconteceu até aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente. Fique à vontade para isso. Se tem alguma questão que você se identificou, comente aqui também. A gente vai falar sobre isso para que você se sinta mais acolhido e mais assistido, certo? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia.